Deus sempre mostra para nós o que a gente não vê. E o que a gente não vê é a saída que Ele tem. O que a gente não percebe é o que Ele tem para nós. Vamos lá. Olha o que está escrito aqui. Atos dos Apóstolos, está no Novo Testamento, depois de João. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Versículo, o capítulo 1, número grande, é o 16. Nós vamos ler só 5 versículos. E o 6 diz assim, 16, 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Vou ler de novo. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Qual era a vontade do apóstolo Paulo? Ele queria ir para a Ásia, pregar a palavra de Deus na Ásia, ensinar aqueles países da Ásia a mensagem da palavra de Deus. Só que Deus fechou a porta. Olha lá, quem foi que impediu? O Espírito Santo. O Espírito Santo não deixou eles ir para lá. E eles queriam. É que nem a gente. Às vezes a gente quer fazer uma coisa do nosso jeito, da nossa maneira. E aí vem o Espírito Santo e fala assim: não. E dói ouvir o não do Espírito Santo. Mas é o que vai nos mostrar o futuro certo. A vontade dos apóstolos, de Paulo, dos irmãos que estavam com ele, olha lá, eles passaram pela Frígia, pela província da Galácia e foram impedidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fechou a porta. O Espírito Santo falou: não é aqui que eu quero que vocês vão. Não é isso que eu tenho para a vida de vocês. Então a gente precisa, na nossa vida, ficar atento a uma coisa. Às vezes a gente quer uma coisa, mas Deus não quer. Às vezes a gente quer ir por um lado e Deus fala para nós: não vá por aí. Às vezes a gente quer fazer algo da nossa vontade, do nosso eu, do nosso querer, da nossa mente. Aí vem Deus e fala para nós: não, isso não. Então peraí, se Deus abriu portas, a gente tem que entender também que Ele fecha. Então a gente entende que Deus abre portas para nós, escape, provisões, estratégias, saídas, mas há momentos que Ele vai dizer: não para mim, não para você. E o ser humano não gosta de ouvir não. A gente não gosta muito de ouvir, gostamos? Tá? A gente gosta de ouvir o sim, mas às vezes o Espírito Santo fala para nós não. Mas esse não é melhor do que o sim que a gente queria. Então, no primeiro versículo a gente já aprende que Deus falou claramente com o apóstolo Paulo: vocês estão impedidos, não quero que vocês vão para esse lugar. Por quê? Porque havia uma outra necessidade. Diga assim: sempre vai haver uma outra necessidade. Às vezes, gente, maior do que aquela que a gente está achando. E a saída que Deus vai dar será maior do que a saída da minha mente. Porque eu estou planejando. É lógico que nós podemos fazer planejamentos, mas a resposta certa é Deus que vai dar. Olha o segundo versículo. E quando chegaram a Mísia, olha, outra cidade, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Mais uma vez, houve um não de Deus. Olha, o apóstolo Paulo e os viajantes, os missionários, queriam ir para todas essas cidades que nós falamos. Filho, volta lá no versículo 6 para mim, por favor. Olha lá, Frígia, Galácia, vai mais, filho. Mísia e Bitínia. Eles queriam entrar em 4 cidades para pregar a palavra. O Espírito Santo brecou as 4. Não é isso que eu tenho nesse momento para a vida de vocês. E é isso que a gente precisa entender. Às vezes a gente acha que determinadas coisas que a gente quer é para esse momento. E aí vem o Espírito Santo e fecha a porta.
Pastor, mas que chato ouvir isso. Não é que é chato. É que a gente tem que entender que acima da nossa vontade existe a vontade de Deus. E a gente precisa aprender a respeitar essa vontade. Então veja, homens de Deus. Paulo era um homem que falava pelo menos 2 idiomas, tinha liberdade para entrar na Ásia, tinha dupla cidadania, era um homem viajado, sabia o que fazia, mas o Espírito Santo falou para ele: não. Agora, então primeiro passo para a gente que quer viver coisas novas de Deus, a gente precisa aprender a conviver com o nome de Deus. Diga aí para essa pessoa que está ao seu lado: eu preciso, você precisa aprender a conviver com o não de Deus. Amém, Senhor? Foi forte aí. Isso aí. Forte. Que às vezes Deus chega para nós e fala: não. Você acha que não foi frustrante para eles? Eles estavam viajando 4 cidades, passando, navegando. Não era navio chique, não era esses navios de último tipo, não era a vela, barco a vela, alto mar. Tentaram ir para 4 cidades. O Espírito Santo falou: não e não. E a gente, muitas das vezes, não quer entender quando o Espírito Santo fala não. A gente tem que aprender a ser sensível à voz de Deus, a respeitar que a vontade de Deus, ela é soberana, maior do que a nossa. Então, nesses 2 versículos, o Espírito Santo fechou 4 portas, 4 cidades. Eu quero vocês aqui agora. Mas vai alguém podia pensar assim: mas pastor, eles não iam pregar a palavra? Mas aquelas cidades não estavam prontas para receber a palavra. Aquele povo não estava pronto para receber a palavra. Aquele povo daquela cidade não queria, naquele momento, receber eles. O coração deles não ia estar preparado para receber a palavra. Então ia ser o quê? Uma obra morta. Ia ser semeada a palavra numa terra seca, em lugares que Deus não queria, que Deus não permitiu. Então até a gente, para falar de Deus, tem que ter cuidado. Se Deus manda a gente fala. Se não é para falar, ficamos quietos. Deixa Deus preparar o coração daquela pessoa para ela receber a palavra. Aí no versículo 8, põe para nós, no 8. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Ó, já é a 5ª cidade que eles estavam navegando. Olha o que aconteceu nessa cidade, versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Veja, eles passaram por 5 cidades. 1, 2, 3, 4. Chegaram em Troade. Quando ele chegou em Troade, na 5ª cidade, ele teve uma visão. Uma visão mesmo, não foi um sonho. Um homem vestido com roupas da Macedônia se apresentou para Paulo e falou assim: olha, vem para cá, nós estamos precisando de ajuda. Então, qual era o lugar que tinha que ser visitado? Macedônia. Não era Frígia, não era Galácia, não era Troade, não era Mísia, não era nenhuma daquelas cidades que eles quiseram ir. Então traz isso para a nossa vida. Às vezes a pessoa fala assim: eu quero mudar de casa, mas não é a hora. Quero trocar de carro, mas não é a hora. Quero mudar de emprego, mas não é a hora. Quero mudar de área, não é a hora. Você está entendendo? Então o Espírito Santo, ele vai cuidando do nosso futuro, desde que a gente deixe ele abrir. Qual era a porta que o Espírito Santo queria abrir? A da Macedônia. Não era da Frígia, não era da Galácia, não era da Mísia, não era de Troade, não era Bitínia, mas eles estavam lá, fazendo a parte deles. Quando eles perceberam que o Espírito Santo fechou aquela porta, então eles tiveram que esperar. Porque toda vez que Deus fala não para a gente, nós temos que esperar a vontade de Deus. Não forçar a abrir a porta que já está fechada. Se o Espírito Santo fechou 5 portas, então tinha que esperar para ver aonde seria a atuação dos missionários. E isso, Carol, para tudo a nossa vida. Poxa, eu estou aqui na igreja buscando uma direção. Eu não sei o que eu tenho para resolver amanhã. O que eu conseguir resolver vai ser as portas que Deus vai abrir. O que eu não conseguir resolver
estiver insistindo e não resolver, eu tenho que entender que não é a hora. Eu tenho que entender que eu tenho que ter paciência, porque Deus vai me dar uma estratégia para resolver aquela situação. Então veja, 5 portas foram bloqueadas, só uma foi aberta, a da Macedônia, que era a porta da necessidade daquele povo. Então eu tenho que entender que a necessidade de Deus é maior do que a minha necessidade. O que Deus queria? Que os missionários chegassem na Macedônia, não na Mísia, não na Frígia, não na Bitínia, não em Troade, mas na Macedônia. Quando Paulo teve aquela visão, então ele teve que esperar. Eles chegaram a Troade, aí ele teve a visão. O que Deus vai dar para você? Uma visão. O que você vai fazer? Às vezes a gente fica insistindo em uma coisa, aí vem Deus e fala, espera, eu vou te dar uma visão. Você vai ter um sonho, você vai ter uma visão, Deus vai falar com você primeiro na palavra, aí você vai saber qual é a porta que Deus tem para você pisar. Mas tem que ter paciência, porque a gente é ansioso. Nós somos ansiosos e preocupados. E a gente quer resolver tudo muito rápido. E não é assim que resolve. Eles queriam resolver logo. Não deu para a Frígia? Vamos para a Bitínia. Não deu para a Bitínia? Vamos para a Mísia. Não deu para a Mísia? Vamos para Troade. Não deu em Troade? Vamos tentando. Algum lugar vai acontecer. Não. Tinha que esperar a visão. E quando veio a visão, aí Paulo entendeu. Olha, Deus me deu uma visão que tinha um homem da Macedônia pedindo ajuda e falando, vem até nós. Aí eles entenderam o quê? Que a navegação tinha que ser para Macedônia. Para onde tem que ser a navegação da minha vida? Para onde Deus quer. Para onde tem que ser a sua navegação, a sua bússola? Para onde Deus quer. Porque aí você vai ver lá no final o objetivo daquela decisão sua. Poxa, eu esperei, tive paciência, Deus me mostrou o que fazer, eu fiz o que Ele mandou, e aí Deus saiu. Então veja, nessa hora a gente tem que controlar 2 coisas que a gente tem dentro da gente: ansiedade e desespero. A gente fica desesperado para resolver as coisas. A gente fica ansioso. Eu imagino eles na viagem. Meu Deus, não deu certo a navegação para cá. Ixi, vamos para outra. E vamos para outra. E vamos para outra. Pera. Para um pouco, respira, pensa um pouquinho, fala com Deus, faz uma oração e confia. Aí Deus vai te dar a visão. Não foi isso que Deus deu para Paulo? E Paulo teve de noite, teve que esperar até de noite. Viajaram vários dias, mas teve que esperar um dia chegar até que Deus desse a visão desse homem da Macedônia. E esse homem estava pedindo ajuda. Olha lá, ele rogou dizendo, passa a Macedônia, ou seja, venha para cá, Paulo. É aqui que nós estamos precisando da palavra. Ajuda, gente. Estamos precisando de ajuda. Então, Deus vai te levar a pessoas que estão precisando da sua ajuda. Você vai fazer parcerias com pessoas que estão precisando da sua ajuda, do seu trabalho, da sua área, do que você sabe. Deus vai mostrar para você. Você vai ajudar quem? Você vai socorrer quem? Você vai fazer uma parceria com quem? Você vai abençoar quem? Quem que precisava ser abençoado? Não era Frígia, não era Mísia, não era Troade, não era Bitínia, era Macedônia. A direção era Macedônia. Qual era a porta que Deus queria abrir e deixar aberta? Macedônia. As outras não. Mas o coração do homem, às vezes a gente, naquele desespero de resolver as coisas, naquela ansiedade, a gente quer agir na nossa força. Vou resolver logo, vou falar com fulano, vou falar com meu irmão, vou pôr minha mão, vou arrumar uma situação, vou resolver. Não. Tem que ter paciência. Mas a gente não quer ter paciência. A gente não consegue esperar. E a gente tem que esperar, porque Deus vai fazer alguma coisa por mim e por você. Ele vai dar uma saída. Porque Deus não deixa ninguém na mão. Ele nunca deixou a gente desesperado. É a gente que se desespera. É a gente que se angustia. É a gente que fica com medo. Então confia. Paulo era um homem espiritual, mas Deus fechou 4 portas. Aí se cumpre a palavra que a gente leu semana passada. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Ele fecha, ninguém abre. Ele fechou 4. Não adianta. Eles podiam voltar à navegação, podia pôr o barco no alto mar, podia tentar ir para a Frígia, podia tentar ir para a Bitínia, podia tentar ir para a Mísia, não ia dar certo. Então, quando você está insistindo,
numa coisa, e aquilo não dá certo, para um pouquinho, pensa, faz uma oração, põe nas mãos de Deus e pergunta para Ele: Senhor, é a sua vontade ou não? Porque se a gente insistir com uma coisa que Deus já fechou a porta, não vai dar em nada. Agora, se você está na porta certa, olha o que aconteceu. Vamos lá. Próximo versículo, filho. E logo depois dessa visão, ou seja, primeiro eu tenho que esperar a visão que Deus vai me dar, a direção que Deus vai me dar. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Aí, aqui houve prudência. Então, uma coisa que a gente precisa para vencer chama obediência e prudência. Porque Larissa, enquanto eles tentaram ir firme para aquelas cidades, nada deu certo. Mas quando, Luciano, eles esperaram a direção do Espírito Santo, aí foi que eles concluíram. Então, para você concluir alguma coisa, você vai ter que esperar essa direção. Para eu concluir algo que eu quero concluir, não vai ser do meu jeito, vai ser do Espírito Santo. Então veja bem, aí eles tiveram o quê? Poxa, batemos cabeça por vários dias, mas no último dia, quando chegamos na cidade de Troade, veio a visão, veio a direção, veio o Espírito Santo e mostrou: passa para a Macedônia, vem para a Macedônia, navega para a Macedônia, porque nós estamos precisando de ajuda. Então Deus vai te levar a pessoas que estão precisando da sua ajuda. E às vezes Deus vai nos levar a pessoas que vão nos ajudar. Fala isso para essa pessoa que está no seu coração. Deus vai te levar a pessoas que estão precisando da sua ajuda. E outras vezes você é que vai ser ajudado. Amém? É verdade. Se eles fossem para aquelas cidades, não ia ter um propósito. O propósito, cara, ia ficar vazio. Mas quando ele teve a visão que a porta que estava aberta era Macedônia, aí caiu a ficha. Aí ele foi tão claro, Paulo foi tão claro na sua declaração. Qual que ele declarou? Logo depois dessa visão, ou seja, depois da direção de Deus, depois do sinal, depois da visão, do sonho, da indicação do Espírito Santo, aí nós tivemos uma conclusão. Ele não resolveu sozinho. Eles se juntaram. Vamos ver o que o Espírito Santo quer. Olha lá, o verbo está no plural. Concluindo, né, que o Senhor nos chamava. Nos chamava. Ele queria que aquela equipe toda fosse para a Macedônia anunciar a palavra. E aí houve muitos milagres. Porque a porta que estava aberta era da Macedônia. É isso que a gente precisa entender na nossa vida profissional, financeira, espiritual, sentimental, tudo. Qual é a porta que Deus está me abrindo? Qual é? É o que eu quero ou o que Deus quer? Bom, se o que você quiser estiver batendo com a vontade de Deus, vai dar certo. Agora, se o que eu quiser estiver contra a vontade de Deus, Ele vai fechar as portas. E Ele vai abrir a porta certa. Ele vai mostrar: essa é a porta. Esse é o lugar que eu quero você. Essa é a direção que eu tenho para você. E aí vai ter o que? Êxito. Êxito. Vai ter êxito. Êxito. Você vai ter saída. E êxito, sucesso. Êxito, você vai sair para a porta que Deus quer. E você vai ter êxito. Você vai ter sucesso. Aquilo que você pôr a sua mão vai ter sucesso. Onde você obedecer, você vai ter sucesso. Porque é a porta que Deus deixou aberta para você e para Ele. Então há momentos que Deus sim vai fechar portas na nossa vida. E a gente não vai entender nada. Nós só vamos ter que o quê? Confiar. Acreditar. Amém, gente? Então veja, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Ninguém fechou essa porta. Foram todo mundo lá para Macedônia e deu certo. Depois você lê na sua casa o restante dos capítulos. Teve certo. Deu tudo certo. Porque houve a paciência depois da ansiedade.
Então segura a ansiedade, segura o medo, segura o desespero, aquela coisa da agonia. Ai meu Deus, essa situação não resolve, eu tenho que resolver logo, logo, logo. Gente, tem coisas que vai resolver na nossa vida em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. A gente quer resolver agora, mas não dá para resolver. Tem que esperar. E uma das virtudes de quem tem o Espírito Santo é ter paciência. Paciência. No tempo de Deus vai resolver. Não no meu tempo. Mas essa situação já está me cafifando, está me deixando com a cabeça preocupada. Eu também às vezes fico assim. Mas eu vou fazer o quê? Eu não tenho como resolver agora isso. Então eu ponho na mão de Deus e falo: Senhor, me ajuda a resolver esse problema. Eu sozinho não consigo. Tem coisas que a gente não consegue resolver na hora. Não adianta. Tem que ter paciência e esperar a direção, a orientação que o Espírito Santo vai te dar para sanar aquele problema, para resolver aquela questão, para chegar naquele objetivo. Não apresse o tempo de Deus. É isso que eu estou dizendo para você. Não apresse o tempo de Deus. Deus, o relógio dele não é como o nosso. A gente quer tudo resolvidinho, rápido. Mas Senhor, essa situação está tirando minha paz, não estou dormindo direito, estou perdendo noite de sono, estou angustiado, acordo no meio da madrugada, desesperado, preocupado. Não, calma, vai resolver. Deus não esqueceu de você. Vai resolver, uma hora vai ser resolvido, mas tem que ter paciência, tem que ter paciência. Veja, quantas vezes eles pegaram aquelas casas, quantos lugares eles passaram, gastaram energia desnecessária, gastaram força, ficaram cansados, vem para um lado, vem para o outro, o barco vai para um lado, vai para o outro, navega para um lado, navega para o outro, e Deus falou: não, calma, eu vou te mostrar o que tem que ser feito. Então, em tudo na nossa vida, Deus vai nos mostrar o que tem que ser feito. A gente precisa ter a sabedoria para esperar Deus agir. Amém? Amém. Eu não vou falar bastante porque vai cansar vocês. Eu acredito que a gente já entendeu. Então, Deus ele fecha e Deus ele abre. Ele abre e ele fecha. A gente não pode desistir, né? Mas você viu que aqui houve um entendimento de Paulo. Quando as portas foram fechadas, depois veio a visão. A visão significa o seguinte: eu vou te mostrar o que você não está vendo. Por que chama visão? Porque você tem que ver o que você não está vendo. Eu tenho que ver o que eu não estava enxergando. Aí vem Deus e mostra. Abriu o vídeo. Abriu a visão. Calma. Põe tudo nas mãos dele e confia. Isso é difícil para o ser humano. Confiar que Deus vai agir ao seu favor. Isso que é difícil. Para quem consegue vencer isso, confiar, é você pôr tudo nas mãos de Deus, não deixar de fazer a sua parte. Eu não posso deixar de fazer a minha parte. Mas o que eu não posso fazer, Deus vai fazer. O que eu não consigo fazer, Deus vai fazer por mim. O que eu posso sou eu que tenho que fazer. O que eu não posso é Deus que vai fazer. Amém, gente? Amém. Os irmãos entenderam? Então a visão era macedônia, a direção era macedônia, não era Frígia, não era Vísia, não era Betínia, não era Trode, era Macedônia. E a gente faz assim com Deus, né? Ah, Senhor, eu vou nessa porta, se der certo também. Ah, Senhor, eu vou nessa, se der certo também. Eu vou nessa, a gente vai garantir uma loteria com Deus. Mas Deus quer que a gente tenha o quê? Paciência, entendimento, sabedoria e visão do que Deus quer para a nossa vida. Amém, gente? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos. Filho, põe aí o fundo da oração para a gente fazer